história aqui, sem contar o exame físico. Só história. E todos esses casos aqui são casos meus, reais, que aconteceram aí nos últimos 2 meses, para a gente poder discutir. Então, vamos lá. Nessa história aqui, o que sugere que existe uma lesão neurológica? Acho que a incontinência urinária é impotência sexual. Capacitante nas pernas? Então, vamos lá. Continência urinária, impotência sexual, beleza. Mais o quê? Mas aqui em cima, né? Esse aí é Vanderlei com um quadro de dor em coluna irradiando para as ambas as pernas. Isso aí é importante ou não? Hiporreflexia patelar e equilíbrio lateral. Eu acho importante. Mas vamos lá. Vamos discutir primeiro aqui, Arthur, essa parte aqui, ó. A história. Depois a gente desce aqui por exame, tá? Vamos. Ok. Então, aqui. Primeiro dado aqui, a primeira parte da história que já tem que ligar a ideia de vocês de ser algo neurológico, é isso aqui. Dor em coluna que irradia para a perna. Dor que irradia para a perna, né? Não é dor muscular, não é dor óssea, é dor neuropática, tá? Essa queixa aí, o paciente fala, cara, eu tenho uma dor que corre para a perna, ele está te dizendo assim, meu nervo está afetado, mas com as palavras dele, tá? Então, esse é a primeiro alerta aí, tá? E, né, ele caracteriza com uma dor muito intensa, dor incapacitante, e ele procurou o pronto-socorro por conta dessa dor, tá? E aí lá, né, relatou também incontinência urinária e impotência sexual, tá? A princípio, assim, se o paciente chega para você só te dizendo assim, eu tenho incontinência urinária, você vai pensar em outras coisas antes. O cara pode estar com infecção, sei lá, tipo, a mulher pode ter sido por conta de parto, enfim. A princípio, você não pensa de cara numa questão neurológica. Mas se o cara te fala que tem dor, que irradia para a perna e está com continência urinária, é óbvio que isso faz parte do contexto. E impotência sexual também. Enfim, agora a parte aqui no exame neurológico. O que vocês falam aí que indica que realmente a minha suspeita com a história de ter uma lesão neurológica realmente se confirma? Professora. A hiporreflexia patelar e aquileu? E a redução de sensibilidade tátil dolorosa nas 2 pernas. Mas alguém falou, um professor meio preocupado aí. Aqui, em relação à sensação de peso também nas pernas, ele é importante, interessante também a se levar em consideração? Sim, muito. Eu só não marquei ali porque não deu tempo, mas a sensação de peso na perna é o jeito como às vezes o paciente te diz que ele está fraco da perna, tá? Sensação de peso na perna, enfim, é importante sim. Tá, obrigado. Mas vamos lá, no exame neurológico agora. Hipotonia dos membros também e paraparesia com força grau 3. A força dele tá reduzida. Quem indicaria poderia ser a Fala aí, quem tá falando é Arthur? A Isabela falou. Eu ia falar que tem hiporreflexia patelar e aquileu bilateral. Isso já indica alteração neurológica. Isso, perfeito. Vocês conhecem essa escala de força? Quando eu falo ali força grau 3, vocês sabem o que eu estou querendo dizer? Então, Sim. Força grau 3 é o quê? Ele vence a gravidade, mas tem problema com resistência. Não consegue vencer resistência, certo? Então, assim, esse paciente ele ainda conseguia se manter em pé, mas com muita dificuldade já, tá? Mas ele conseguia se manter em pé. Mas é isso, força grau 3 é exatamente isso aí que vocês falaram, isso é importante saber. Vamos lá. Então, nós aqui tivemos uma suspeita, e é assim que acontece na vida real. O cara vai lá, chega lá, fala uma queixa, você que pensou que tem uma suspeita neurológica e foi lá procurar no exame dele, foi testar reflexo, foi ver sensibilidade, e aí vai caçando mais informação
para saber se aquelas... Desculpa, gente. Para aquela sua hipótese, ela realmente tem mais fatores ou não. Mas quando eu digo que tem... Nossa, gente, engasguei feio. Hiporreflexia e hipotonia, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que essa lesão, vocês sabem disso? Lesão central e A lesão... hiporreflexia é porque a lesão não é central, né? Ela é periférica. Porque se fosse Exatamente. central, seria hiperreflexia. E hipertonia, certo? Então, isso aqui te dá informação assim ainda. Olha, existe sim, tá? A sua suspeita de uma lesão neurológica está se confirmando e ainda é uma lesão que é periférica. Ou seja, isso está nas raízes ou está nos nervos, tá? Não está no cérebro nem na medula. Então, só com esses dados aqui, a gente já sai com, né, com uma topografia aí pensada. Alguém chuta aí, que é a próxima pergunta. Aqui, realmente, os sintomas. Qual é a topografia da lesão? Acho que é coluna vertebral lombar. Professora, Quem falou? essa parte de anestesia em célula também não é importante, não, porque eu vi que é muito comum em síndrome da caldequina. Lara, parabéns. Mandou a questão assim, ó, com Obrigada. perfeição. Essa parte ali, não passei para não dar a resposta de cara, mas que bom que alguém se atentou. A resposta desse caso era nisso aí. Anestesia em célula realmente o paciente ele tem uma perda maior da sensibilidade na região genital, tá? No assoalho pélvico, de uma maneira mais ampla. E isso é típico, patognomônico de lesões da caldequina. Então, por exemplo, o Adilson não falou errado. Ah, não, olha, tem uma alteração aí na lombar, na coluna lombar. Tá certo, tá errado. Mas se você conseguir um pouco mais de precisão com essa informação que ele deu, que é essa questão de anestesia em célula. E outra coisa, a questão da incontinência urinária, né, impotência sexual, realmente fala que as raízes muito baixas, sacrais, também foram pro saco, entendeu? É porque eu li isso, falando que tinha uma compressão tanto das raízes nervosas lombares, sacrais e coxígeas também, porque afetava essa questão dos órgãos genitais também. Exatamente, e esfincteriano, tá? Por isso da incontinência urinária. Beleza, Lara, parabéns. Obrigada. Era isso. Mas olha só, quem chegou em coluna lombar brilhou também, tá? O objetivo da gente discutir isso aqui não é que vocês acertem com exatidão. É que se um paciente desse chegar para vocês, todos vocês já se liguem que assim, cara, eu tenho que investigar a lombar desse cara. Entendeu? Por exemplo, não tinha sentido pedir exame da cervical. Do ponto de vista neuroanatômico, era sem sentido, já que os membros superiores dele estavam super normais, com comprometimento grave das pernas. Entendeu? Não fazia sentido. Todo mundo acompanhou até aí? Beleza? Posso passar? Beleza. Pode. E aqui, então, né? Como a Lara aí mandou bem, pegando toda essa região aqui da caldequina, ó, e dos nervos sacrais e coxígeos, que são os que realmente vão para essa região mais genital, do assoalho pélvico, enfim. Aqui foi um negócio... Ai, peraí. Isso aqui é uma coisa simples, mas assim, isso aqui, o cara chegou no pronto-socorro, tá? Quais os primeiros cuidados que você implementaria nesse paciente? O primeiro era o óbvio, que assim, o cara tava urrando de dor. Analgesia, tá? Analgesia pesada, que você tá pensando que o paciente está com dor neuropática, ele não tá com dor muscular, ele não tá, né, com, sei lá, por exemplo, ele não tá com uma dor por conta de um cálculo renal, que também dá dor lombar, não, é uma dor neuropática. Então, você ia tratar com esse intuito. E a outra coisa importante é a sondagem, porque se o paciente se você está suspeitando que ele está com lesão
nas raízes baixas, né, esse paciente tem uma tendência a fazer retenção urinária grande, né, e só está urinando por transbordamento. Tudo bem? E aí, vocês encaminhariam para alguém? Neurologista. Aí, E vocês estão na solicitaria a aula... ressonância. Exatamente, Adilson. Se vocês estão na aula de neuro e falam que não encaminham para o neuro, é complicado, né? É bravo. Eu só coloquei neurologista, coloquei ressonância não. Então, mas é essa coisa. Porque eu não sabia. Julga necessário algum exame? Olha só, você não pedir, por exemplo, até assim, eu pedi ressonância logo de cara, mas assim, esse paciente, ele foi encaminhado, ele foi atendido no pronto-socorro aqui, sei lá, de Muqui, sei lá de onde que foi, mas na cidade aqui pertinho, e foi encaminhado para aqui o serviço do Evangelho, bem encaminhado para avaliação da neuro, tá? E o cara lá mandou bem, ele pediu um raio-x, que era o que ele tinha alcance dele lá, entendeu? E pediu um raio-x da coluna lombar. Dava para ver, assim, coisas indiretas, tá? Mas você, da onde você estivesse, tem que pedir o que está ao seu alcance. Se você só tem alcance o raio-x, seria pedir um raio-x da coluna lombar. Se está ao seu alcance tomografia e ressonância, aí não tem sentido você perder tempo com raio-x, tá? Mas era mandatório vocês pensarem em fazer um exame de imagem e da coluna lombar, tá? Era esse o raciocínio que vocês têm que ter. Vocês topografaram, então vamos investigar a topografia que vocês, né, formularam a hipótese, tá? E esse aqui era o exame do paciente, tá? Então aqui realmente, olha, tudo isso aqui, ó, era um tumor, tá? Quem que é isso aqui, ó? Quem que é aqui? Aqui é a medula. Lembra que a medula acaba onde? L2. L2. Então, vamos contar aqui, ó. Aqui é o sacro, ok? L5, L4, L3, L2. Tá batendo, né? L2 aqui, ó. Certo? Então, o tumor, ele não pegou em momento nenhum a medula. Ele pegou a cauda equina. Por isso o paciente não tinha hiperreflexia, hipertonia, nada disso, porque a lesão era mais baixa, tá? Então, mas poderia, né? Poderia a lesão ter subido aqui um pouquinho mais. Professor, Oi. o paciente poderia ter uma hérnia nesse local? Poderia, sim. O exame neurológico, ele não te diz sobre a etiologia, tipo assim, qual é o motivo dele estar. Ele poderia ter hérnia de disco, ele poderia ter uma hemorragia aqui, ele poderia ter, sei lá, uma fratura, comprimiu, poderia ter várias outras alterações, tá? Mas o exame neurológico te diz o seguinte, cara, o problema está aqui. Quem é o vilão, eu não sei. Mas o problema está aqui, te indica, te aponta, tá? Pela evolução dele, porque lá ele disse que já tinha 8 meses de evolução. Pela evolução dele, eu pensaria em hérnia de disco, mesmo alguma alteração degenerativa ou tumor mesmo. Pela evolução, tá? Mas pelo exame neurológico, eu não tinha nenhuma informação sobre qual era a fonte do problema dele, a etiologia, entendeu? Entendi, obrigada. Acorda aí, Kainan, não fica ressonando, não. Professora, Oi. então a síndrome da cauda equina, ela pode ser de qualquer etiologia, não necessariamente precisa ser um tumor. Pode ser qualquer etiologia. Você pode ter hérnia de disco, você pode trauma nessa região, paciente, às vezes que cai, né? Cai assim, né? Machuca essa região também. Mas não só te diz isso, que o problema está na cauda equina. Tá? Mas então, assim... Oi. Professora, teria alguma diferença se fosse um trauma, um tumor no exame? Olha só, se fosse um trauma, primeiro o paciente provavelmente contaria a história de trauma, né? O paciente não tinha nada disso. Calma aí. Ô, gente, fica quieta aí! Vamos lá.
E você teria sinais externos, né, de hematoma, às vezes, coriação, coisas que te indicassem trauma, né? Mas, digamos assim, vamos dizer que, sei lá, o paciente está desacordado e não me conta nada sobre isso. O exame físico não me dá essa informação, tá? De qual é a etiologia. Então, enfim, tinha essa lesão importante aqui, tá? Você vê que o canal, o que deu para ver no raio-x, era isso, que a gente via aqui o canal um pouco mais largo, tá? Mas só isso. Não dava para ver essa lesão pelo raio-x. E aqui na cirurgia, tá? Só para vocês verem. Aqui, olha as raízes da caldequina, todas as avermelhadas, todas inflamadas, e o tumor aqui embaixo, ó. Ele jogou as raízes toda para trás. Aqui tinha um osso, processo espinhoso e lâmina, e aí o tumor estava empurrando os nervos da caldequina todos em direção ao osso, a parte posterior das vértebras, tá? Então aqui para a gente ter... Só para concluir aqui rapidinho, Gabriel. Para a gente ter essa visão, a gente teve que tirar o processo espinhoso e as lâminas, tá? A gente tirou de 3 vértebras seguidas aqui. Tirou de L4, acho que foi L4, L3 e L2, para ter essa visão aqui. Fala, Gabriel, diga lá. Eu estou vendo aqui, esses calos vermelhos seriam as raízes nervosas? Isso aqui, ó, raiz, ó. Isso aqui é a caldequina. Mas eu estou vendo que a do meio ela está danificada. Danificada onde? Aqui? Aqui, isso. Tá um pouquinho mais machucada nesse ponto aqui, entendeu? Mas ela tá toda assim, tudo muito inflamado, tudo muito... Isso aqui faz até isquemia, né? Porque tá tão presa ali. Na hora que a gente abre, aí faz como se fosse fica mais vermelho ainda, porque é como se o fluxo estivesse se restabelecendo bem rápido. Mas assim, não... Aqui, depois deu para tirar o tumor e as raízes ficaram direitinho, mas elas estão todas, sim, danificadas de uma certa forma por conta desse efeito compressivo do tumor, entendeu?